Salmo capítulo 1 diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Amém, queridos? Esse salmo aqui, Salmos, ele é o livro mais lido da Bíblia. Eu acho que todo mundo sabe que a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Sendo o livro mais lido do mundo, o mundo tinha que estar melhor, né? Mas o problema é que nem sempre todos leem a Bíblia com a mesma motivação. Uns leem a Bíblia como uma simples história, outros leem a Bíblia para refutar, outros leem a Bíblia por ler, outros leem a Bíblia para perseguir os cristãos, e assim por N motivos, mas a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Salmos, ele foi escrito durante um longo tempo, mais ou menos mais de 10 séculos, e é o livro mais longo da Bíblia, com 150 capítulos, e ele é classificado como um livro poético. Lemos aqui no primeiro versículo, no versículo 1, fala o quê? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. No Salmo 1, querido, no Salmo 1 aqui, nesses 3 versículos que nós lemos, podemos perceber a diferença, o contraste entre a vida feliz do justo e a infelicidade do ímpio. Podemos ver algumas diferenças entre o justo e o ímpio. Diz aqui que o justo é firme como uma árvore plantada junto à corrente de águas, e o ímpio é instável como uma palha que é levada pelo vento. Podemos ver aqui que o justo é frutífero e se mantém mesmo em tempo de sequidão. Vamos ler de novo? Salmo 1, versículo 1, 2 e 3. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Fala dos ímpios agora. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Então, queridos, como o justo é feliz? Como o justo é feliz? O salmista aqui afirma que o justo é feliz. E quando a gente fala de felicidade, aí os outros falam assim: poxa, eu sou justo, mas ai, mano, não sou feliz não. Tá faltando um monte de coisa na minha vida. Essa felicidade aí que a Bíblia diz que eu tenho por ter Jesus, isso aí não é bem verdade não, isso é esquisito. Queridos, o salmista aqui, ele não está falando de uma felicidade terrena, mundana, natural, passageira. E sim, ele está falando de algo muito além, e sim de uma felicidade plena e espiritual, realizada, não em você mesmo, não nas coisas que você possui, mas realizada em Jesus. É uma felicidade plena, espiritual e eterna. Porque esse foi o maior objetivo de Jesus, de nos dar a vida eterna. E qual é o problema do ser humano? É que ele busca uma felicidade pequena, terrena e passageira. Os olhos na terra, no material, nas circunstâncias. Muitas das vezes a pessoa
ela põe o sentido da felicidade no ter. Mas a felicidade, o seu sentido não é em ter, é em ser. Foi o que Jesus veio fazer por nós, nos tornarmos, sermos filhos de Deus por adoção através de Jesus. Então, muitas das vezes nós somos frustrados e estamos infelizes, é porque nós não estamos enraizados na árvore, nós não estamos na verdadeira felicidade, buscando a verdadeira felicidade. Porque Deus, queridos, Deus nos criou e nos salvou para a maior felicidade. E sabe qual é a maior felicidade? Sabe qual é o propósito da vida do ser humano? Sabe qual é o propósito que você nasceu? Você nasceu com um propósito, que é de ser amado por Deus, de conhecê-lo, de amá-lo e de fluí-lo. Essa é a maior felicidade. É com esse objetivo que eu e você, nós nascemos, para glorificar a Deus. E glorificando, recebendo o amor dele, conhecendo, amando e fluindo, que ele venha fluir através de nós. Então a nossa maior felicidade é a felicidade de ser amado por Deus, de conhecê-lo, de amá-lo e de fluí-lo. E a felicidade do justo, queridos, ela tem 3 razões. 3 razões. 3 razões. A primeira razão está no Salmo 1. Versículo 1, quer dizer: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. O justo é feliz por aquilo, a primeira razão, o justo é feliz por aquilo que ele evita. Evita o conselho dos ímpios. Evita. Esse versículo ensina o justo ele se previne. Ele se previne contra as opiniões dos ímpios, o estilo de vida dos pecadores e a associação com os escarnecedores. Tem aquela pessoa? Eu, particularmente, podem me chamar de medrosa, mas uma pessoa falou para mim que eu não sou medrosa, que eu sou prudente. Se eu vejo uma situação lá na rua, e olha que eu sou uma pessoa, eu tenho um defeito que eu sou muito curiosa, mas se eu sei que eu tenho um problema lá, eu não vou lá para ver, porque aquele problema pode sobrar para mim sem querer. Então o que eu faço? Eu passo pela outra rua. Eu estou o quê? Eu estou me prevenindo de algum problema, certo? Eu estou me prevenindo. Então, o justo, ele é feliz por aquilo que ele evita. Ele não olha para os ímpios como fonte de sabedoria. Ai, eu queria ser igual fulano. Fulano é ímpio, mas fulano tem uma vida. O justo, ele não vai olhar para o ímpio como fonte de sabedoria, não. Ele evita. Tem um pastor, que o nome dele é em inglês, eu não sei falar, que disse assim: nós seremos felizes, e muitas vezes felizes, se mantivermos um andar puro, livre até mesmo do menor flerte do mal. Tem gente que flerta com o pecado, né? Que gosta de andar no limite. Não. O justo, ele não anda nesse limite. O justo, ele não flerta com o mal. Se ele sabe que o mal está lá, ele anda cá. Ele anda cá. E queridos, o mundo tem feito uma lavagem cerebral nas pessoas. Muitos dizem que nós, a igreja, os bíblias, né, que fazem a lavagem cerebral. Não. Nós pregamos a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, aquilo que Deus escreveu e acabou. Deus manda, Ele que sabe, em nome de Jesus, amém? Mas o mundo, ele tem feito uma lavagem cerebral nas pessoas. Ele tem começado mais cedo, cada dia mais com as pessoas pequenas, que são as crianças. Que as crianças são pessoas que têm almas, que precisam de salvação, que precisam conhecer o Evangelho. E eles fazem uma lavagem cerebral, falando para as pessoas que a verdadeira satisfação é encontrada nos prazeres da carne,
nos prazeres momentâneos, nos prazeres instantâneos. Vocês repararam quanto mais nós, cada dia que passa, nós estamos mais acelerados? Está aí no WhatsApp, ninguém consegue mais ouvir uma mensagem de áudio no 1, bota no 2. Se o áudio é um pouquinho mais longo, se a pessoa começa a falar muito, a gente já fica inquieto, já, né? Ninguém quer ouvir mais ninguém, todo mundo impaciente. Por quê? É essa agitação aí, ó. Essa influência aí da mídia, de querer tudo rápido, tudo instantâneo. As pessoas estão se desiludindo com o evangelho, por quê? Porque acha que o evangelho é miojo, acha que o evangelho é pudim, é gelatina. Não. Muitas das vezes o evangelho vai ser uma torta de limão bem azeda. É gostoso, mas é azedo. Uma torta de maracujá, que tem mais maracujá do que açúcar. Muitas das vezes vai ser assim. Mas o que? A mídia quer nos dizer o tempo todo que nós somos o quê? Nós somos retrógrados, nós somos arcaicos, nós somos puritanos. E cada dia a mídia quer fazer essa lavagem cerebral nas pessoas, como se a sua satisfação, a sua felicidade está em satisfazer o seu eu, está em satisfazer as suas vontades. A cada dia vem fazendo uma lavagem cerebral dizendo, não, Deus não tem razão não, a palavra de Deus não tem razão não, o que tem razão é os meus prazeres, as minhas vontades, o meu desejo, o meu ego. Mas queridos, mas a verdade é que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Essa satisfação encontrada nos prazeres da carne, ela é momentânea e ela muitas das vezes pode te levar à ruína. À ruína. E queridos, aqui nós podemos ver, o salmista falando aqui, nós podemos ver que tudo começa como? Primeiro verbo que diz assim, ó, bem-aventurado é aquele que não anda. Começa pelo andar. Então, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Depois já passa para qual? Não se assenta, vem o sentar e depois vem o escarnecer. Então, queridos, nada começa de uma hora para outra. Primeiro a gente está andando um pouquinho, depois a gente está sentando. E sentar se fala de intimidade, se fala de relacionamento, que ninguém senta com qualquer um. Se você senta na mesa com alguém, é porque aquela pessoa já está tendo alguma influência na sua vida, porque você já está sendo influenciado pelaquela pessoa. Ninguém começa escarnecendo. Primeiro começa andando. Primeiro começa a andar com os ímpios. Primeiro começa a andar, a ouvir aqui, a ouvir ali, a parar um pouquinho. Começa assim. Aí de repente você vai dizer assim, mas Jesus, né? Jesus andava com os pecadores. Só que quem andava com Jesus não continuava da mesma maneira. Mudava a sua direção. Não permanecia igual. Mas muitas das vezes, nós estamos sendo influenciados. Nós estamos deixando de andar, estamos dando meia volta, vou ver. Pelo tipo com quem nós estamos andando. E muitas das vezes, quando Jesus andava com as pessoas, Jesus andava com os pecadores. Ou eles se convertiam, ou eles se afastavam de vez. E o que acontece conosco? Muitas das vezes, com quem nós temos andado? E muitas das vezes essas pessoas têm esfriado a nossa fé. Nós temos deixado de se influenciar por ela. E nós estamos andando, daqui a pouco nós estamos sentando e nada começa de repente. Nada é de repente. Então, quem são as pessoas com quem você anda? Você anda mais com justos ou anda mais com ímpios? Quem são as suas pessoas mais próximas? Quem são as pessoas que você está sentando à roda? E queridos, depois, quando a gente vai ver,
nós estamos no meio de pessoas que escarnecem da nossa fé, pessoas que fazem piada com o nosso Deus, e daqui a pouco a gente não sabe o porquê que a gente está tão incrédulo, por que a gente está tão cético com as coisas de Deus. É um gotejar, queridos, é de pouquinho em pouquinho. O pecado, ele oferece primeiro um prazer, não vamos negar isso, o prazer da carne, mas depois produz uma dor permanente, consequências muitas das vezes que nós vamos pagar um preço muito grande com isso. A senda do pecado é uma estrada para a condenação, mas o que a palavra de Deus faz? A palavra de Deus nos exorta a não nos conformarmos com este mundo. A palavra de Deus nos fala lá em Romanos 12:2, diz assim, Romanos 12:2, Romanos 12:2 diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme, mas deixem. Aqui a gente vê a nossa responsabilidade, aqui a gente vê o nosso querer. Deus, ele não chega e mete o pé na porta do seu coração e arromba, não. Aqui está falando aqui, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí a gente vê uma galera falando assim: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? A gente vê esse slogan, todo mundo quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas ninguém quer deixar Deus transformar. Mas ninguém quer deixar Deus transformar a mente. E como nós renovamos a nossa mente, o nosso coração? Através da palavra de Deus. Tudo começa você não se conformando. Se você está frio espiritual, primeira coisa é não se conformar. Senhor, e rasgar o verbo diante de Deus, porque Deus vê tudo. Mas Ele quer ver você se humilhar. Não é o que a gente leu lá em 2 Crônicas? Se humilhar e orar. Então abre a boca e fala para Ele: Senhor, eu estou frio. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então tem a sua parte a fazer. Está condicionado. Então deixe que Deus os transforme pela renovação da nossa mente, para que possam experimentar. Então não se iluda. As pessoas querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas querem viver da mesma maneira. E não tem como. Acabamos de ler aqui, é a Bíblia que diz, não sou eu, beleza? Não sou eu, amém? A palavra nos ensina a não sermos amigos do mundo. O que é ser amigo do mundo? Vamos lá em Tiago. Tiago 4 fala sobre isso. Tiago, eu acho que é isso mesmo. 4:4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Se torna inimigo de Deus. E o que é, querido, ser amigo do mundo? O que é o mundo? O mundo é a gente odiar, ter sentimento de ódio, quando Jesus nos manda a amar o nosso próximo. Ser amigo do mundo é termos ciúme e inveja, quando o Senhor diz que isso é obra da carne, que isso não agrada a Deus. Isso é ser amigo do mundo, é ter os mesmos sentimentos que uma pessoa que não tem Jesus tem, é pagar o mal com o mal. Isso é ser amigo do mundo. Isso é ser amigo do mundo. E diz lá em 1 Coríntios 11:32. Porque às vezes quando falamos de mundo, querido, falamos de coisas externas, falamos de coisas de fazer, mas amigos do mundo aqui falam em questões de ser.
de sentimentos, de sermos invejosos, de sermos rancorosos, de odiar o nosso próximo, enquanto o Senhor nos manda perdoar. Ser amigo do mundo é ser desobediente, é ser rebelde. Rebelde é a palavra de Deus. Aí as pessoas pensam que rebelde é só quem pinta o cabelo, só quem bota piercing, tatuagem. Não. Rebelde é quando a palavra de Deus diz uma coisa e você faz outra. Se você diz ser de Jesus, que isso não é para o justo que o salmista está falando. E pelo sangue de Jesus, se você confia nele, ele justifica, amém? Somos justos pelo sangue de Jesus. Diz lá em 1 Coríntios 11, 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Então, queridos, que não venhamos amar o mundo, que a gente não venha se conformar com sentimentos ruins, mas que a cada dia possamos ser parecidos com Jesus. Parecer. O Espírito Santo habita em nós e Ele faz essa obra. Mas que eu e você possamos deixar, que você saia daqui, assim como muitas das vezes você não está conformado com a sua conta bancária, que você não esteja conformado com a vida cristã que você tem levado, porque a sua vida com Deus é eterna. A gente não vai levar a conta bancária no caixão. Eu li uma frase assim: não pode existir vida santa sem renúncia do mal. Não tem como. Dois corpos não habitam o mesmo espaço. Queridos, o justo é feliz porque ele evita o conselho do ímpio. Mas quem é o ímpio? Ímpio é aquele que não leva Deus em conta, que toca a vida sem a direção de Deus. Tipo aí um pagodeiro que tem aí, que fala que deixa a vida me levar, a vida leva eu. É isso aí o ímpio. Entendeu? Não, ele vive como Deus não existisse. Ele crê que Deus existe, ele não nega a existência de Deus, ele não nega Jesus, ele crê que Jesus veio, ele crê, mas ele tem a sua própria vida, vive segundo a sua própria visão de vida, vive seu próprio sistema de valores, tá? Ele vive conforme ele acha, ele é um marido segundo ele acha que tem que ser, como ele tem que ser, ele é um pai como ele acha que tem que ser, tá? Ele pensa, o que ele pensa é o que governa a sua vida, governa as suas decisões, os seus negócios. Isso é ser ímpio, é viver na impiedade, é viver longe de Deus como se não existisse Deus. Isso é ser ímpio. E muitas das vezes, tem muita gente que se diz de Deus, mas vive da sua própria maneira, está se auto-enganando, porque a verdadeira alegria, queridos, só existe na presença de Deus. A segunda razão: o justo é feliz ao evitar o caminho dos pecadores. E o pecador é aquele que se aparta de Deus, é aquele que se rebela contra a vontade de Deus. Ele erra o alvo e transgride contra a palavra de Deus. Ele anda no caminho largo, vive por prazeres imediatos. Porém, esse caminho largo conduz à perdição, à infelicidade e ao inferno. A terceira razão: o justo é feliz ao evitar a roda dos escarnecedores. O que é um escarnecedor? É aquele que se opõe a Deus, desconsidera Deus, como também zomba de Deus, escarnece da lei de Deus. Eu gostava muito de um comediante, achava ele muito engraçado, jeito de falar, e eu gostava muito das entrevistas dele. Até então ele não falava, ele quase não xingava palavrão, ele era muito engraçado, e eu gostava de ver, botava para rir. E um belo dia, ele falou uma asneira de Deus, mas uma asneira tão grande, que nunca mais, queridos, nunca mais eu assisti, nunca mais eu vi, porque ele zombou do meu pai,
Ele zombou do meu Deus. Ele zombou da minha fé. E aquilo ali eu fiquei muito triste. E nunca mais eu o assisti. Aí você fala, mas o que tem? É ele que falou, não foi você? Mas você não acha, se eu ficar rindo do que ele está zombando de Deus, eu não estou sendo cúmplice, eu não estou junto? Eu não estou sentando? E nunca mais eu assisti. E infelizmente depois que ele falou tão grande besteira, se é coincidência ou não, ele morreu de forma muito triste. E o mais triste que eu soube que até o último minuto, pelo que eu soube, ele não se arrependeu. Mas espere Deus, né? Que o último instante, só Deus é que sabe. Mas o escarnecedor, ele escarnece da lei de Deus. E Charles Spurgeon já falou assim dos escarnecedores. Charles Spurgeon escreveu: a roda dos escarnecedores, por ser muito imponente, mas está muito perto das portas do inferno. Fujamos, pois em breve essa roda estará vazia, e a destruição engolirá o homem que se assentar nela. Então fujamos dos escarnecedores, fujamos daqueles que zombam de Deus, que usam o nome de Deus em vão, que brincam, que fazem piadas, que zombam até mesmo dizendo que são de Deus, mas que estão promovendo escândalos. Às vezes eles não estão zombando de Deus fazendo piada, mas às vezes eles estão zombando de Deus usando a palavra de Deus, usando o nome de Deus em vão, usando o nome de Deus para enganar as pessoas. Então foge, não se assente nessa roda, em nome de Jesus. Então você fala assim para mim, mas como que o justo renova a sua felicidade diariamente? Como que o justo então tem que andar segundo quem? O justo tem que andar segundo a lei do Senhor, amém, irmãos? Segundo a lei do Senhor. Se você é justificado pelo sangue de Jesus, se você crê no Filho de Deus, que Jesus morreu naquela cruz por você, que Jesus tomou o seu lugar, se você crê que Jesus ressuscitou, que Ele vive e reina, se você crê na ressurreição dos mortos, que todo aquele que crê em Jesus um dia vai ressuscitar, se você crê no sangue de Jesus, então você é justo. Você é justo. E o justo não tem que andar no conselho dos ímpios. Ele só vai ser feliz se ele não andar. Mas de repente você fala assim, poxa, mas eu sou justo, eu confio nisso tudo, mas eu não tenho esse prazer, eu não tenho essa felicidade. De repente, porque você está andando com os ímpios. De repente você está vivendo a sua vida segundo o conselho dos ímpios, porque a palavra de Deus não falha. O problema está em nós. Eu sempre falo isso e sempre vou falar, pode dizer que eu sou repetitiva. É para a gente pensar. É sinal que nós estamos andando com ímpios. É sinal que ímpios estão nos influenciando. É sinal que nós estamos sendo influenciados por ideias e conceitos que não são ideias e conceitos que agradam a Deus, que vêm da parte de Deus. É sinal que de repente estamos andando com pecadores na roda dos escarnecedores. Você já viu crente dizer que não gosta de andar com crente? Eu já vi gente falar isso. Aí eu pergunto, será que é crente mesmo? Porque nós temos prazer que está no meio do povo de Deus. Claro que todo mundo, nós somos imperfeitos, queridos. Nós somos pecadores, somos imperfeitos, estamos no processo de santificação. Satanás, ele tem trabalhado nas mentes assim. 2 pensamentos do diabo. Ou ele mostra uma graça barata, achando que a pessoa, pronto, aceitei Jesus, sou de Jesus, posso viver do jeito que eu quiser, que eu vou para o céu, Jesus me ama. Coitado, balela, está enganado. Porque a graça de Deus é uma graça transformadora. É transformadora. Ou não, você tem que ser muito perfeito, pecou, tá fora, cortado, sai. Você não é digno de estar na minha igreja. Realmente nós não somos.
Se fosse por nós mesmos, todos nós aqui já estaríamos fulminados. Mas é pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, amém? É o sangue de Jesus que a cada dia vai nos santificando. É o sangue de Jesus até que a gente chegue naquele grande dia, dia da glorificação, aí sim. Mas enquanto isso, estamos nesse processo. Deus não é incoerente. Se Deus fosse chamar só perfeito, Ele não ia chamar ninguém. Se Deus visse que nós somos perfeitos, Ele não enviaria Jesus. Por isso que somos salvos em Jesus. Quem confia nele, quem vive segundo ele, quem vive temendo a ele, quem vive obedecendo a ele, quem vive para a glória dele. Quem não desiste dele. Quem quer e tenta viver segundo ele. Que essa outra história é balela também. Eu sou de Jesus, mas do meu Jesus segundo o que eu acho, isso é balela. Vou viver Jesus segundo o que eu penso. Não, é segundo a palavra de Deus. Então, muitas das vezes, somos justos, mas estamos infelizes. Com quem você tem andado? Quem tem te influenciado? Com quem você tem passado mais tempo? Que eu, queridos, eu sempre procuro andar com quem é mais crente do que eu. Com quem é mais temente do que eu. Com quem é mais puro do que eu. Porque o mal, as coisas ruins, é muito mais fácil da gente pegar, né? É muito mais fácil. Influência. Anda com quem tem um tique, uma mania, que você anda muito e observa. Daqui a pouco você está igualzinho, você está fazendo. Então é assim com Jesus. Vamos andar mais com Jesus. Vamos andar mais com quem ama Jesus. Vamos andar mais, para a gente ser cada dia mais parecido com Jesus. Então, como o justo renova diariamente a sua felicidade? Meditando na palavra de Deus. Sem meditar na palavra de Deus, queridos, não tem crescimento, não tem amadurecimento. Não tem como conhecer a Deus se não for através da sua palavra. Não tem. E como nós falamos no início, que claro, é a palavra de Deus que transforma. E nós temos que se aproximar da palavra de Deus com um coração sincero, com um coração quebrantado e ensinável, e deixar Deus nos moldar. Não foi que nós lemos lá em Romanos, né? Que deixem Deus te transformar, deixem Deus te moldar. E aqui no versículo 2 diz assim, no 2, ele é como a árvore, pelo contrário, seu prazer, aonde está o prazer do justo? Aonde ele se renova? Na lei do Senhor. E na sua lei medita só no domingo, quando o pastor abre o versículo? De dia e de noite. Só no dia de culto? Todos os dias. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas. Se ele meditar na palavra de dia e de noite. Por que às vezes somos tão secos? Estamos tão frios, tão distantes? A culpa é de Deus? A culpa é da igreja? A culpa é do pastor que fala muito manso e devagar? É nós que não estamos meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Não estamos tendo prazer. E no devido tempo, é no tempo de Deus, dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, porém são como a palha que o vento dispersa. Pensamento, um fala aqui e eu acho que isso dá certo. Outro fala ali, isso aqui, vamos fazer aqui. Não, mas essa ideia aqui, não. O que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus me ensina? Amém? Então, queridos, nós vamos dar fruto para a glória de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Então deixa a palavra de Deus te transformar. Você quer ser inimigo do mundo? Ame a palavra de Deus e clame pela ajuda do Espírito Santo. Quer ser inconformado com esse mundo? Não negocie a palavra de Deus.
nem seus princípios e nem seus valores, custe o que custar, haja o que houver, venha o que vier, assente a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, na sua vida, e você será feliz, com uma felicidade plena, espiritual e eterna, porque lá em Mateus 24:35 diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Não passarão. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é a verdade que nos liberta. A palavra de Deus é a verdade que nos santifica. Medita na palavra de manhã. Que falte o pão, mas que não falte a palavra de Deus no seu coração. Que falte o feijão, mas que não falte a palavra de Deus na sua mente, na sua vida, no seu caminhar. Porque o pão e o feijão vai alimentar o nosso corpo, mas a palavra de Deus alimenta a nossa alma. A palavra de Deus vai nos transformar e fazer seres eternos para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, esse nome que está acima de todo nome, Senhor. Pai, nós confiamos na Tua palavra. Confiamos, Senhor, que o sangue de Jesus nos justifica. Confiamos, Senhor, no Teu plano de justificação. Teu plano para o homem de santificação e de glorificação, Pai. Mas muitas das vezes, Senhor, falamos que somos justos, até confiamos, mas andamos no conselho dos ímpios. Andamos muitas das vezes, assentamos com os pecadores, agimos como pecadores, sentimos, Senhor, como o mundo, com sentimentos de ciúme, de inveja, de ódio, pagando o mal com o mal, dizendo que a vingança tem sabor de mel. Oh, Pai, a Tua palavra diz que a vingança pertence ao Senhor. A Tua palavra diz que devemos pagar o mal com o bem. A Tua palavra diz se alguém bater numa face para a gente dar a outra. Oh, Pai, muitas das vezes estamos vivendo infelizes porque estamos longe da Tua palavra, Senhor. Estamos longe da Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa se somos incoerentes no nosso falar e no nosso agir. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos, Senhor, um coração igual ao Teu. Dai-nos um coração temente à Tua palavra. Dai-nos um coração, Pai, confiante na Tua palavra. Um coração moldado pela Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha nos tocar, venha nos despertar. Por favor, Espírito Santo, que o Senhor venha tirar as escamas dos nossos olhos, os tampões do nosso ouvido, o amargo da nossa alma, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas ajuda-nos, por favor, a sermos praticantes, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a viver como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia mais um pouquinho, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o nosso desejo seja Te honrar, Senhor. Que o nosso desejo seja Te amar. Que o nosso desejo por Ti seja maior do que qualquer coisa, do que o nosso ego, do que as nossas vontades, do que os nossos sonhos, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, viver a Sua vida, porque um dia o Senhor morreu a nossa morte. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Não temos palavras para Te agradecer, Senhor. Queremos subir, Senhor, ao monte da adoração, Pai, e Te adorar, e Te adorar, e Te adorar, porque só Tu és digno.